Gostaria talvez de pegar e tentar juntar algumas peças e falámos aqui, por exemplo, de defesa dos trabalhadores, falámos de saúde e falámos de educação e falámos que provavelmente nós estamos a assistir na sociedade ocidental a um momento de grande regressão. Sim. E, portanto, tivemos enormíssimos ganhos e estamos à beira e já começámos a perder grande parte de alguns desses ganhos, e essa regressão tem também de ser entendida à luz daquilo que foi dito num telefonema antes pelo Ricardo José, ou seja, quando nós estamos a falar do problema da dívida, a dívida, seja a dívida familiar, seja a dívida empresarial, seja a dívida de um Estado, a dívida através dos seus juros e através das suas comissões é uma forma de transferir valor da economia real para uma economia financeira. E o que é que acontece? Quanto maior é essa dívida, maior é essa transferência de valor da economia real para a economia financeira. O que significa que começamos a esvaziar a economia real e, portanto, não conseguimos sustentar um sistema nacional de saúde, não conseguimos umas pensões, uma educação, direitos de trabalhadores, etc. Se nós não olharmos para a questão que foi, por exemplo, aqui apresentada, na claríssima divisão entre, por exemplo, dívida legítima e dívida ilegítima. E quando nós falamos de dívida, nem toda a dívida é a mesma coisa. Quando olhamos, por exemplo, para um balanço de um banco, houve pessoas a depositarem as suas poupanças, o dinheiro que fizeram com as suas empresas, no fundo, a proteção da sua velhice, e esse dinheiro, que está do lado do passivo dos bancos, obviamente foi emprestado e, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Existem, para além desta economia real que gerou determinado nível de poupanças, todo um movimento especulativo como nunca se viu na história, e nesse movimento especulativo, quer ao nível de bancos centrais, quer ao nível de movimentos bolsistas, etc., aquilo que aconteceu foi criar uma massa monetária que chegou à economia em forma de dívida, quer ao nível das famílias, quer ao nível das empresas, quer ao nível dos Estados, e aí a fronteira tem que ser muito bem estabelecida, ou seja, há de facto dívidas que terão que ser pagas, terão que ser entendidas como um equilíbrio entre ativos e passivos, mas isto também muita especulação. Se olharmos para a criação monetária nos últimos anos de alguns bancos centrais, é absolutamente enormíssima o crescimento que se deu de um momento para o outro. Esse dinheiro não chega à economia como dinheiro, chega à economia como dívida. E se nós não olharmos para a realidade de banca, se nós não olharmos para a realidade de que temos de refazer o modelo com que fazíamos banca, o que acontece é que uma família pode ter uma dívida de crédito à habitação, mais um conjunto de dívidas em cartões, créditos pessoais, etc., e vive meramente para pagar juros e comissões. Até há bem pouco tempo era possível taxas de juros acima de 37% num cartão de crédito. E, portanto, as pessoas passavam a viver para, no fundo, servir os mercados financeiros. Eu estive na Alemanha há relativamente pouco tempo e num seminário numa universidade chamada Aldenas University, e uma proposta que fiz, não era ao nível das famílias, era ao nível das empresas, avaliar-se quanto tempo de gestão é que é perdido hoje em dia nas empresas a entender como é que podem servir a sua dívida, como é que vão reestruturar, se vai ser obrigações, não vai ser obrigações, vão passar a linha corrente. Quase a descodificar ou à procura dos melhores... Exato. Isso significa o quê? Estão a servir os seus clientes, estão preocupados com a atividade turística ou estão preocupados se chega um melhor produto alimentar ao mercado ou se estão a fazer, de facto, melhor restauração. Não, eles estão fundamentalmente preocupados numa enormíssima percentagem do tempo na forma como vão estar a servir algo que, se não conseguirem servir, e falou-se aqui das insolvências e de falências, quer ao nível familiar, quer ao nível empresarial, em que uma percentagem elevadíssima dessas insolvências não é devido à viabilidade e inviabilidade económica, é devido à inviabilidade financeira, dado o peso astronómico que algumas destas entidades têm em termos de dívida. E por isso é necessário olhar para o cerne da questão de como se faz banco e entender que há elementos a reestruturar e é relativamente simples ver, e volto a falar que no livro há algum tipo de pistas em relação a isso, porque há planos de ação em relação a isso, que o cerne da questão tem que ser olhado no cerne da questão. Não estaremos sempre a resgatar Estados e bancos reestruturando a economia, porque não resgatar a economia reestruturando Estados e bancos. Portanto, inverter o ciclo.